Programa Fé em Ação. Apoio Cultural. Elevem Elevadores. Manutenção, modernização e venda de elevadores. 35 3714 2950. Poços de Caldas. Transporte Van Eliana 99857 2947. Congelados Andradas, produtos de qualidade e bom preço. Sorvetes, açaí, picolés e congelados. Entregas 999-684040. Barbearia RJ. Qualidade, bom preço e atendimento de primeira. Avenida Mário Lanzani, 554, Andradas. Vital Automecânica. Nacionais importados. Peças novas e usadas. Prezados ouvintes do programa Fé em Ação, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Está no ar o programa Fé em Ação, programa oficial da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Andradas. Eu sou o pastor Ezequiel Inácio e tenho nesta manhã, neste dia, privilégio de compartilhar com você mais um momento de uma palavra de Deus para o seu coração. Quero, neste momento, convidá-lo para uma leitura da Bíblia Sagrada, no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 6, nos versículos 66 até o 68. Diz assim a palavra de Deus. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? Respondeu, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Amém. Prezado ouvinte do programa Fé em Ação. O texto da qual nós lemos, registrado pelo evangelista São João, ele trata no capítulo de número 6, um dos momentos do ministério de Jesus, da qual ele traz um discurso lá na sinagoga de Cafarnaum. A ocasião, muitos dos seus discípulos, além dos 12, e também uma grande multidão, acompanha Jesus para este dia em que Jesus estaria na sinagoga de Cafarnaum, ensinando-os a palavra. Prezado ouvinte, o texto registrado pelo evangelista São João, ele diz que muitos dos discípulos já não o seguiam mais. Porque quando nós analisamos o contexto desta palavra, nós vamos observar que o discurso que Jesus fazia naquele dia, os ensinamentos que Jesus promovia naquele dia, parecia ser ensinamentos muito duros para eles. De forma com que eles não estavam gostando, pois Jesus estava sendo contundente nos seus ensinos. Jesus sabia, prezado ouvinte, que aquela multidão que acompanhou Jesus até a sinagoga de Cafarnaum, e também os discípulos que acompanhavam Jesus, eles estavam ali não pela palavra de vida eterna que Jesus tinha para eles. Eles estavam ali também não pelos milagres, pelos sinais que Jesus realizava dentre eles. Aquela multidão e aqueles discípulos que acompanhavam Jesus, eles estavam ali por causa da multiplicação dos pães
por causa da comida que Jesus provia para eles durante toda aquela reunião, durante o tempo em que eles acompanhavam a Jesus. Jesus provia para ele alimento para saciar a sua fome. Então aquela multidão acompanhavam a Jesus e Jesus sabia disso. Então, prezados ouvintes, Jesus, ele olha para aquela multidão, para aqueles discípulos e diz: vocês estão aqui por causa da comida que come para saciar a vossa fome, e não por causa dos milagres e dos sinais que tendes vistos. E Jesus então é contundente na palavra, e Jesus faz um apelo a eles dizendo: esforçai-vos, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que vos trará vida eterna. E Jesus estava falando de si mesmo, pois naquele discurso Jesus estava se apresentando como pão da vida que desceu do céu, enviado por Deus. No capítulo de número 6, no versículo 26, Jesus disse: na verdade vos digo, que não me buscais, não pelos sinais que vistes, porque comeste o pão e vos saciaste, por isso me buscais. Mas no capítulo de número 6 e o versículo 60, Jesus, então, ele observa os seus discípulos, os 12 discípulos de Jesus. E os discípulos de Jesus estavam preocupados com aqueles demais discípulos que não mais seguiam a Jesus. E Jesus, sabendo dos seus pensamentos, do seu coração, Jesus também olha para os seus discípulos, para os 12 discípulos escolhidos, e ele diz: quereis vós retirar-vos também? Jesus estava falando: se vocês também não estão concordando com esta palavra, se vocês também estão achando dura esta palavra, vocês também podem retirar-se. Mas no meio daqueles 12 discípulos, havia um discípulo, esse discípulo por nome Simão Pedro, que nós conhecemos pelo apóstolo São Pedro. Esse discípulo, no capítulo de número 6, no versículo de número 66, ele diz: Senhor, para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Então o apóstolo Pedro, ele reconhece que somente Jesus teria o alimento, a palavra que produz vida eterna. Prezado ouvinte, eu quero finalizar estas palavras trazendo aqui 3 reflexões para você que me ouve no programa Fé em Ação. Primeiro, muitas pessoas somente seguem a Jesus pelos seus interesses pessoais, pelos seus interesses de cura, de alimentos, de tantas outras coisas. Tem um outro grupo, uma segunda reflexão, que muitas pessoas, elas querem ouvir apenas palavras, elas querem ouvir apenas instruções que venha de acordo com a sua própria vontade. Elas não querem ouvir as verdades da palavra de Deus. Elas querem que as palavras sejam palavras que trazem para o seu ego, elevação do seu ego. Prezados ouvintes, a terceira reflexão que eu faço é que muitas pessoas também têm deixado de seguir a Jesus quando os discursos da palavra é um discurso mais duro, é um discurso de correção,
é um discurso mais contundente. Estas pessoas também têm deixado de seguir a Jesus. Mas eu finalizo dizendo as palavras do apóstolo São Pedro, no capítulo 6, no versículo 68, dizendo: Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Prezado ouvinte do programa Fé em Ação, se você tem distanciado de Jesus por causa de palavras duras da Bíblia Sagrada, de instruções que muitas vezes para você te tira daquela zona de conforto, de uma vida do pecado, de pecado, escute esta palavra. Somente Jesus tem palavras de vida eterna e Ele tem um interesse pela sua vida. Não abandone Jesus, não deixe Jesus por nada. Escute as instruções de Jesus, mesmo que a palavra seja uma palavra dura, mas Jesus, Ele tem palavras de vida eterna. Eu quero neste momento orar pela sua vida e pedir a Deus que o Espírito Santo venha lhe ajudar para que você também possa estar na presença de Jesus. Ore comigo, por favor, querido Jesus, Salvador eterno. Eu venho neste momento, depois de meditarmos nesse instante na Tua Palavra, orar pela vida deste ouvinte, desta ouvinte, deste pai de família, desta mãe de família, deste jovem que me ouve no programa Fé em Ação. Ó Deus amado, eu venho suplicar pela vida, Senhor, deste, para que ele também e para que ela possa alcançar do Senhor as bênçãos do Espírito. Ó Deus amado, este que porventura tem se afastado da Tua presença, tem deixado de segui-lo por causa das instruções da Tua palavra. Ó Deus, alcança-o neste momento, alcança neste momento, para que ele e ela, para que este ouvinte, que esta palavra chegou até o seu coração, também possa, querido Deus, retornar à Tua presença, possa, ó Pai querido, também receber a Tua palavra, pois sabemos que só Tu tens a palavra de vida eterna. Abençoa, Deus amado, este ouvinte, abençoa a sua casa, a sua família. Eu ministro a bênção do Senhor sobre a vida de todos que neste programa nos ouvem nesta hora. Eu ministro a Tua bênção, a Tua graça, a cura das enfermidades. Ó Deus, alcança-os agora de uma forma completa, preenchendo o seu espírito, a sua alma. Eu oro em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Muito bem. Prezado ouvinte, eu também quero, neste momento, lhe fazer um convite especial para que você, juntamente com a sua família, possa cultuar conosco ali na nossa igreja sede, Rua Policarpo Ribeiro, número 56, Jardim América, aqui em Andradas. Nós temos ali, na nossa igreja, tudo preparado para recebê-lo, uma equipe de obreiros, de obreiras. Nós temos neste momento de pandemia, de isolamento, de distanciamento, nós temos ali o distanciamento necessário, máscara, gel, para que você possa cultuar a Deus conosco com segurança. Você é o meu convidado, você é o nosso convidado para estar em uma das nossas igrejas. Também nos bairros da nossa cidade, você vai encontrar ali uma Assembleia de Deus do Ministério do Belém, para que você possa congregar e cultuar e receber a bênção do Senhor para a sua vida. Assista a nossa programação pelas redes sociais, pelo canal do Facebook. Nós temos ali na ADB Andradas, ADB Belém Andradas, a nossa página do Facebook. E no YouTube também,
ADB Andradas MG, você vai encontrar toda a nossa programação e será abençoado pelo Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome de Jesus. Até no próximo programa, se Deus quiser. Programa Fé em Ação. Apoio Cultural. Elevem Elevadores. Manutenção, modernização e venda de elevadores. 35 3714 2950. Poços de Caldas. Transporte Van Eliana. 9 9857 2947. Congelados Andradas, produtos de qualidade e bom preço. Sorvetes, açaí, picolés e congelados. Entregas 999-684040. Barbearia RJ. Qualidade, bom preço e atendimento de primeira. Avenida Mário Lanzani, 554, Andradas. Vital Automecânica. Nacionais importados. Peças novas e usadas.